Olá, você que acompanha o RDTV, o programa de TV Web do site RD News. Estamos com mais uma entrevista agora à distância, né? Porque a nossa convidada de hoje fica no município de Sorriso, Mato Grosso. Vamos falar sobre holdings e todas as suas implicações. Giovana Gede, que é holder, está conosco aí. Eu em Cuiabá. Giovana, em Sorriso, muito prazer em tê-la no nosso programa, para você trazer um pouquinho aí as dicas de como proteger os bens, num estado que o agronegócio também é o carro forte, é muito, né, pujante, então acho que a gente pode trazer boas informações. Obrigada, Giovana. Muito obrigada, Lídice. Nossa, estou muito feliz de estar aqui compartilhando essas informações com você e acho que o pessoal vai aprender muita coisa hoje. Você vê, né? Que legal, a gente está aqui, está longe, mas pode estar perto. Que ótimo essa tecnologia toda e vamos estar passando o máximo de informação para o pessoal hoje. Bom, vamos de início, para sermos bastante didáticos, explicar o que são as holdings. Bom, a holding, todo mundo fala, ouve esse nome e já acha que é um bicho de 7 cabeças, porque é um nome meio inglês, meio difícil de falar, mas holding ela é basicamente uma empresa cofre. Então você vai tirar os bens da pessoa física e transferir para uma pessoa jurídica. Qual que seria a grande diferença de uma empresa normal para uma empresa que é uma holding? A holding ela tem a atividade, ou seja, o que ela faz é ter participações societárias, seja em imóveis ou em outras empresas. Então, isso traz flexibilidade. Como é uma empresa que não faz nada, é uma empresa que não faz nada, não presta serviço, não exerce comércio, ela só precisa ser dona de imóveis ou dona de outras empresas. Então, isso traz muita flexibilidade para que a gente faça várias coisas, para fazer um planejamento tributário para o cliente. E, lembrando, planejamento tributário é você pagar menos impostos. Então, você consegue fazer uma compra e venda, por exemplo, através de uma holding. Você consegue colocar os seus imóveis lá dentro para que eles não passem pelo inventário. Você consegue ter uma tributação bem mais baixa nos aluguéis. A gente sabe que a tributação dos aluguéis na pessoa física é caríssimo, 27,5%. Em uma holding você consegue diminuir essa tributação para menos da metade. Também a questão de proteção de bens, lembrando, o holding não blinda os bens, holding apenas protege, ajuda na proteção e vários outros benefícios que você consegue ter com esse sistema. Então, resumindo, a holding vai ser aí uma empresa onde você vai colocar o seu patrimônio lá dentro. Bom, na verdade, existe um limite de tamanho para a holding. A holding ela pode ser, por exemplo, uma empresa familiar, ou ela necessariamente precisa ser uma empresa de médio porte ou de grande porte. Existe essa diferenciação, Giovana? Essa pergunta foi muito boa, porque é uma dúvida muito comum das pessoas, né? A partir de quanto em patrimônio eu preciso para ter uma holding, ou uma holding, eu preciso ter empresa para ter uma holding? Então vamos lá. A holding patrimonial, você precisa de imóveis, então você vai colocar somente os imóveis lá dentro. E para você fazer uma patrimonial, precisa de um patrimônio aí mínimo a partir de R$ 1 milhão em bens. E lembrando, você pode fazer com menos? Você pode, mas talvez não compense, né? Entre todos os custos que ela envolve, talvez o benefício que ela vai te gerar não compense. Agora, a questão da holding empresarial. Se você estiver a partir de uma empresa, se você tem um CNPJ, desde que ele não seja do Simples Nacional, empresas do Simples Nacional não podem entrar na holding, você já consegue fazer com que uma holding seja dona da sua empresa. E isso faz com que o seu CPF diretamente não esteja vinculado com aquela empresa. Então, você cria uma holding, um CNPJ, para que esse CNPJ seja dono de outros CNPJs. Então, resumindo, em termos de patrimônio de imóveis, a partir de R$ 1 milhão, em termos de empresas, a partir de uma empresa você já consegue fazer. E lembrando, você não pode colocar patrimônio pessoal e empresas numa mesma holding, porque daí você vai estar comunicando os riscos. Então, a gente sempre fala, o ideal é você ter uma holding que seja dona do seu patrimônio, e aí você vai ter um CNPJ que tem só os seus bens pessoais, sem envolver nenhuma atividade econômica, e uma outra holding que seja dona aí das suas empresas. Então, o seu CPF diretamente ele não vai ser dono de nada, e você vai ter duas holdings aí separadas, sendo donas de partes diferentes do seu patrimônio, da parte empresarial e da parte pessoal. Bom, já que a gente está seguindo num beabá, digamos, uma forma didática, quais são os requisitos hoje para se abrir uma holding no Brasil e em que tempo se consegue fazer isso? Porque a gente sabe que existe muita burocracia na formação, na instalação de empresas, enfim, né?
Como é que é isso, Giovana? Então, em termos de patrimônio, primeira coisa, você precisa estar com os seus bens regularizados. O que significa estar regularizado? Na matrícula do imóvel tem que estar o nome do titular, o nome da pessoa que quer abrir a holding. E aqui vale a gente também lembrar a diferença entre escritura e matrícula, porque tem muitas pessoas que se confundem, né? Não sabem a diferença. Ah, não, eu tenho aqui, tá na matrícula do imóvel o meu nome, daí a pessoa apresenta o documento, na verdade era a escritura do imóvel. Então vamos lá. Escritura é aquele documento que você faz no cartório de notas de registro de pessoas físicas e jurídicas, que você faz lá para descrever o procedimento de compra e venda. Então, a Maria está vendendo uma fazenda para o João, eles fazem uma escritura onde eles vão descrever qual é o imóvel, qual é o preço, qual é a forma de pagamento. E essa escritura vai fazer com que oficialize essa compra e venda. A matrícula do imóvel já é no cartório de registro de imóveis. A matrícula do imóvel é como se fosse a certidão de nascimento desse imóvel. Então, lá vai estar indicando quem que é o dono, quem que já foi o dono anteriormente, a descrição dessa área, a localização dela. Então, o seu nome tem que estar na matrícula desse imóvel para que você consiga transferir ele para a holding. Outra pergunta que fazem bastante é: eu estou terminando o inventário dos meus pais, eu posso já colocar os bens direto na holding? Não tem como tirar os bens diretamente de um inventário e passar para a holding. O bem precisa ir para o seu nome, estar no seu nome e depois ir para a holding. Na questão da empresa, né, quais são os requisitos mínimos que você precisa? A empresa, ela não pode ser do Simples Nacional, como eu já comentei, e em segundo, ela também não pode ser uma empresa de pequeno porte, tem que ser uma empresa de médio ou grande porte para que ela seja integralizada em uma holding. E aí, você comentou o tempo, né? O tempo de constituição de uma holding. Uma holding empresarial, entre 2 a 3 meses, dependendo da complexidade, ela pode chegar até 6 meses para ser feita. Tem clientes que têm uma empresa, tem clientes que têm 7 empresas. Então, quanto maior o número de empresas, mais tempo a gente leva para essa holding ficar pronta. Na holding patrimonial, que vai envolver aí os imóveis, você vai ter um tempo médio de 4 a 6 meses, podendo ser até 8 meses, dependendo da quantidade de imóveis que a pessoa tem. Então, vamos pegar aí, uma média de 5 imóveis, você vai ter um prazo médio de 5 meses. Se você, às vezes, tem famílias que têm 20, 40 imóveis, aí já é um prazo maior, já vai ser um prazo aí de 8 meses. Uhum. Bom, você citou aí questão de proteção de bens, redução de impostos. Você pode passar algumas dicas para quem está iniciando? É claro que assim a gente sabe e percebe-se que você precisa ter um conhecimento um pouco mais aprofundado de holding para você entrar nesse negócio, né? Mas que tipo de orientações você pode trazer para quem está começando, quem precisa ainda dar um up, digamos, na sua holding? Como proteger os bens? Como reduzir de forma legal os impostos? Vamos lá, então eu vou dar aqui algumas dicas em relação para que você saiba se você precisa ou não de uma holding, se isso é interessante para você. Então, geralmente, os nossos clientes são clientes mais velhos, mas a gente também tem clientes mais novinhos. E aí, qual que é a primeira coisa que a gente analisa? É qual que é o valor de imposto de renda dos imóveis. O que é o valor de imposto de renda dos imóveis? É o valor que você pagou naquele imóvel quando você comprou. Então, em geral, imóveis que foram comprados há muito tempo ou imóveis que foram comprados há pouco tempo, mas tiveram uma grande valorização, você vai ter lá um imposto de renda, talvez o valor do imóvel, R$300 mil. E o valor de mercado dele é 1 milhão. Então, quanto maior for a diferença entre o valor de imposto de renda do seu imóvel e o valor de mercado atualizado, mais compensa para você fazer uma holding. Vou citar aqui 2 exemplos práticos para você. Fora da holding, se você for fazer uma doação desse imóvel, ou se ele vem a cair no inventário, falando já em termos de sucessão, você vai pegar um imposto médio aí de 4% sobre o valor de mercado desse imóvel. Então, fez a doação em cartório ou ele caiu no inventário, joga aí uma média que a gente tem nos estados de 4% sobre esse valor. Agora, se você faz através da holding uma doação, você vai pagar de impostos 4% sobre o valor de imposto de renda. Então, na holding, você vai pagar 4% sobre 300 mil, que seria o valor de imposto de renda, e fora dela, 4% sobre 1 milhão. Então, é uma diferença muito grande. Já um outro exemplo. Ia dizer alguma coisa, Lídia? Não, eu estou surpresa, assim, que a gente acho que nunca consegue
em geral, a gente não consegue pensar dessa forma, né? E analisar em números, né? É muito importante o que você está trazendo, né, Giovana? Você ia dar um outro exemplo? Isso, eu falei seu nome errado. Perdão, é Lídice. Outra questão de compra e venda de imóveis. Quando você vende na pessoa física, vou pegar esse mesmo exemplo, do imóvel que vale 300 mil no imposto de renda e 1 milhão no valor de mercado. Se você for fazer a venda desse imóvel na pessoa física, você vai pagar um ganho de capital de 15% sobre a diferença do valor que você vendeu, ou seja, 1 milhão para 300 mil. Então, você vai pagar 15% sobre 700 mil reais de impostos só para você vender esse imóvel. Já, por exemplo, em uma holding, você vai pagar 6,7%, alíquota de 6,7%, porém sobre o valor bruto da venda, não vai ser sobre a diferença. Mas aí, se você pega um imóvel que está 300 mil no imposto de renda e ele tem o valor de avaliação de mercado de 1 milhão, 6,7% sobre 1 milhão vai dar uma alíquota mais baixa, vai dar um valor mais baixo do que 15% sobre 700 mil. Então, são dois exemplos práticos aí que reforçam quanto maior a diferença entre valor de imposto de renda e valor de mercado que você tiver dos imóveis, mais compensa fazer uma holding. Bom, como é que fica a sucessão familiar na holding? Basicamente, quando você vai fazer a doação fora da holding, você está doando um imóvel. Quando você doa na holding, você está doando as cotas de uma empresa que é dona do imóvel. Então, por isso que você tem aí essa jogada da cobrança de impostos sobre uma base de cálculo diferente. E é importante lembrar, muitas pessoas sempre questionam, mas isso aí não é ilegal? Isso aí pode fazer mesmo? Isso aí é uma coisa que dá para fazer mesmo, Giovana? Uma coisa que eu gosto de lembrar, o que é ilegal é não pagar impostos, é sonegar. Agora, pagar menos, isso é totalmente legal. Isso se chama elisão fiscal. O que é elisão fiscal? É você procurar um caminho alternativo do convencional para que você faça a mesma coisa, só que pagando menos impostos. Então, você vai fazer a sucessão normalmente, só que vai pagar menos impostos. Vai fazer uma compra e venda por um caminho diferente, só que vai pagar menos impostos. Uhum. Mato Grosso, a gente citou aí a questão do agro, né? É um estado que, de repente, é interessante, é importante, né? A instalação de holdings, a criação, quem lida com agronegócio, né? Quais são as vantagens, além de tudo que você já citou, tem vantagens diferenciadas aí para o agro? Tem sim. Então, qual que seria a grande diferença, né? Qual seria a grande vantagem para o agronegócio? Você consegue tributar a atividade do produtor rural através da holding. E aí você tem uma porcentagem, né, uma alíquota de imposto diferente também. O que é muito comum. O produtor rural ele não paga imposto na pessoa física. Ele consegue descontar 100% de receitas e despesas. Então, no final do ano, ele consegue colocar lá que ele teve mais despesas do que receita e ele não paga imposto. Porém, o que acontece? Tem muitos produtores que a gente sabe que sobra bastante receita, né? Ele tem um lucro muito grande, só que isso não fica declarado. A partir do ano que vem, e como já tem sido feito nos anos anteriores, a Receita ela está muito em cima disso, assim, ela está fiscalizando muito mesmo. Então, algumas manobras que os produtores utilizavam, eles não vão mais poder utilizar. E aí, o que vai acontecer? Vai começar a sobrar esse lucro na pessoa física, realmente vai sobrar. Vai ter que começar a ser declarado esse lucro. E aí, quando você pega esse lucro da pessoa física, você vê que eles vão ter que tributar 27,5%, uma tributação muito alta. Quando você passa essa tributação para uma holding, para uma pessoa jurídica, ela baixa, porque você consegue pegar uma alíquota diferente, por exemplo, do lucro presumido. Então, você consegue, às vezes, pegar uma alíquota aí, que você vai pagar 27,5% sobre 10% do faturamento total. Então, se você for pegar ali numa média total que você vai tributar, vai em média de 5% a 6% do faturamento bruto. Já na pessoa física, 27,5% sobre o lucro que ele vai ter. Então, realmente, em alguns casos, quando a gente vai fazer análise tributária do produtor, compensa que ele passe essa atividade para a holding, aí ele vai tributar menos na venda de soja. Ou algodão, enfim, qualquer que seja a produção dele. Produção, né? Bom, Giovana, eu sei que deve ter em cada situação algumas peculiaridades, que é importante que a pessoa conheça, saiba, seja analisado, né? Como você disse, quando você faz uma análise, se vale a pena, né?
criar uma holding. Então, eu queria que você é da empresa Proteja Seus Bens, né, aí de Sorriso, queria que você falasse um pouquinho da atividade de vocês atendem todo o estado, como é que as pessoas podem procurar vocês para tirar essas dúvidas, né, para a gente encerrar aí, porque eu sei que deve ter surgido, e acho que a intenção dessa entrevista é justamente criar, né, situações em que a pessoa, poxa, pensa e será que vale a pena? Será que eu posso? Será que, né, como você falou, são questões legais, mas acho que é importante, né? E aí cada um buscar aí o seu caminho. Bom, vamos lá. A Proteja Seus Bens, ela é uma empresa de gestão de bens e estruturas societárias. Então, a gente está aqui em Sorriso, Mato Grosso, mas a gente tem uma atuação muito forte nas redes sociais, nas mídias, na internet. Então, a gente atende o Brasil todo. Tem cliente do Rio Grande do Sul, tem cliente de Cuiabá, tem cliente de São Paulo, tem cliente do Paraná. Então, a gente tem clientes de vários estados e a gente atende tanto presencialmente quanto à distância. Aqui, a gente é focado realmente na constituição de holding para que o cliente possa. E aí, o que é interessante é assim, surgiu aquela dúvida, será que ela é para mim? Será que não é? O que eu faço, né? O que eu faço agora? A gente tem um canal no YouTube que é Proteja Seus Bens, o nome é Proteja Seus Bens. A gente tem também perfil no Instagram, Facebook, TikTok, tem também o link do WhatsApp em todas as redes sociais. E o seguinte, você conseguindo entrar em um desses nossos canais de mídia, você já vai ter muita informação. Meu Deus, eu posto muito vídeo lá. A gente tem muito conteúdo didático, vídeos bem legais que ensinam com uma linguagem muito fácil sobre todos esses tipos de holding que eu acabei de falar para você. E o seguinte, holding é algo que você não faz assim da noite para o dia. Ah, eu escutei ela falando na rádio lá, eu vou fazer uma holding. É um tema que precisa ser estudado. É um tema que você precisa entender. E você só vai entendendo com o tempo. Então, a melhor alternativa é você acompanhar a gente nas redes sociais. E aí, depois você acompanhando, vendo tudo que a gente posta, vendo todas as informações, você vai tirando suas dúvidas por lá. E quando você vê que é o momento de fazer a sua holding, então você sempre fica à vontade para chamar a gente lá. A gente sempre vai estar disponível para ajudar na dúvida de todo mundo. Tá joia. Giovana, muito obrigada pelas suas informações, pela sua disponibilidade. Muito sucesso para vocês. Espero que instigue muita gente, né, a buscar as holdings aí. A gente precisa incentivar novas alternativas e, enfim, né? Nosso país está precisando de grandes e bons empreendedores. Obrigada. Muito obrigada, Lídice, obrigada demais. E com certeza, isso que você falou é exatamente isso. E um dos grandes problemas que a gente tem hoje em dia, né, é que o Brasil é um dos países que tem a carga tributária mais alta. Então, existem maneiras, sim, de você pagar menos impostos de maneira legalizada. E essa realmente é a missão do Proteja Seus Bens, fazer com que os brasileiros paguem menos impostos e usem esse dinheiro do imposto para investir em algo que eles realmente queiram e realmente seja para o benefício deles e para a sociedade. Beleza? Obrigada, viu, Lídice? Obrigada. Essa entrevista está disponível no nosso canal do YouTube, né, do RDTV, RD News, em destaque no site RD News, tem chamadas das redes sociais. É só curtir e compartilhar. Até a próxima, Giovana. Obrigada. Obrigada. Tchau, tchau.